Olá, queridos irmãos, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós queremos cumprimentá-los nesta noite com a paz do Senhor Jesus. Que bênção, que alegria sempre tê-los aqui conosco, ouvindo a palavra, cultuando a Deus, aprendendo da mesma. E quero sempre louvar a Deus pela vida daqueles que aos sábados param para meditar, estudar e juntos aprendermos a palavra de Deus. Pastores, líderes, mulheres, homens, jovens, crianças, as nossas crianças de todo o Brasil, Deus abençoe. E mais uma vez, aqui estamos para glorificar o nome do Senhor Jesus. Monilton, orando ao Senhor nesse momento. Oremos. Soberano e eterno Pai, nesta oportunidade, Senhor, queremos te agradecer por estarmos aqui, Senhor, em mais uma aula, Senhor, que nesta noite tu venha usar o teu servo, o teu pastor, presidente, pastor Aziel, professor, Senhor, como sempre tens feito. Assim, meu Deus, também abençoa aqueles que estão ouvindo, Senhor, assistindo esta aula, nesta noite. Meu Deus, que tu venhas falar grandemente, Senhor, em todos os corações. Pai, fica conosco, Senhor, que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós queremos sempre com louvor e gratidão ao nosso Pai eterno, agradecer às irmãs que pedem, são os irmãos, né, Caio? Os irmãos pedem para dar like, para espalhar. Eu fico muito grato pelos irmãos que assim procedem, que assim fazem no afã de que a palavra de Deus chegue a outros. Vamos lá, pastor Luiz. É a lição? Lição de número 11. Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Primeiro ponto, a revelação de Deus aos gentios, a visão de Cornélio, a experiência espiritual de Pedro, a urgência da pregação do evangelho. Segundo ponto, a salvação dos gentios, pregação aos gentios, a conversão dos gentios. E o terceiro ponto, o Espírito derramado sobre os gentios, o Espírito prometido, o Espírito recebido, um Pentecoste visto e ouvido. Muito bem, aí está o sumário do capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Então nós temos aqui, nesse capítulo 10, a experiência da salvação sendo vista em um gentil, levada por um judeu, não é isso? Então vamos lá, leitura, verdade prática, texto áureo. Texto áureo. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Atos 10, 47. Verdade prática. O episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. O episódio na casa de Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Então nós podemos observar que dentro dessa passagem bíblica já está desfeito toda e qualquer ideia de que o nosso Deus eterno, nosso Pai querido, ele tenha uns eleitos para a salvação e outros eleitos para a condenação. Não existe essa. O Senhor Deus, ele quer salvar a todos, independentemente da cultura, do local, do status social. O alvo de Deus, o sacrifício expiatório de Jesus é para salvar a todos os pecadores. A Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas. Então, nós vamos tratar sobre isso. Vamos à leitura do texto. Atos capítulo 10, versículo 1 a 8. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro.
que está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Muito bem. Então vamos lá, já seguindo aqui o ponto, nós temos, como de praxe, os pontos principais da lição, apontamentos do livro, a nossa análise do texto, ok? Então, em primeiro lugar, nós temos aqui a revelação de Deus aos gentios. Esse texto, ele é muito importante, e eu quero compartilhar com os senhores que aqui estão e os irmãos que estão aí do outro lado, que em primeiro lugar, se nós pegarmos do verso 1 até o verso 11, como foi lido aqui, nós temos, em primeiro lugar, coisas que acontecem na vida de quem ora. É a primeira coisa, lendo esse texto hoje, meditando, eu pude observar o que acontece na vida de quem ora. Por isso que a Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses 5, a Bíblia diz, orai sem cessar. Lucas 18, a Bíblia diz, e contou-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, não é isso? Romanos 12, o apóstolo São Paulo disse, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Acho que é 12:12 de Romanos. Então, veja que a Bíblia diz também em Atos 2:42, perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na oração. E a Bíblia diz em Tiago 5:16 que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Todos os homens de Deus na Bíblia que tiveram grandes experiências com Deus começaram com o quê? Com oração. Lá em Lucas 3, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, quando orou, os céus se abriram. Ou seja, a Bíblia diz que Elias, quando orou, capítulo 18 de 1 Reis, quando orou, desceu fogo do céu. Se vocês analisarem, todas as vezes que tinha crise no meio de Israel, na época de Moisés, qual era a primeira coisa que ele fazia? Orava a Deus. Então eu quero, bota para cá, Caio, com todo amor e toda seriedade, dizer a você, não desista de orar. Ore de madrugada, ore no Espírito toda hora, mas tire seus momentos a sós com o Senhor Jesus Cristo diz, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Está lá em Mateus 6. É claro que esse quarto ele pode ser tanto literal, como também eu posso estar em um ônibus lotado de pessoas, mas eu estou em oração. Isso, mas não leve isso só para esse lado. Você tem que ter os seus momentos de oração com Deus. Quando você lê Atos 16, a Bíblia diz que Paulo procurava um local separado para orar. E quando você olha para o ministério de Jesus, sempre Jesus procurava um local reservado para a prova que ele estava lá no Getsêmani fazendo o quê? Então essa ideia, tem muita gente que não quer orar, tem preguiça de orar e inventa, eu orando no meu espírito. Não é assim? O que importa é orar no meu espírito, não é só isso não. Esse quarto, há muita gente ensinando isso errado. Eu só posso ter momentos de oração em espírito se eu tiver momento de comunhão com Deus reservado. Falei. Sem falar que quando traz a ideia quarto, está falando de intimidade. Isso. Então, devemos ter um tempo de intimidade com Deus, onde ninguém está participando, é só nós e Deus. E essa ideia, pastor Adalberto, desse quarto é a casa do tesouro. Lá no original é isso, né? É a casa do tesouro. Então, e nós temos os exemplos bíblicos. A Bíblia diz que Moisés, para receber a lei, ele subiu ao monte, passou quanto tempo orando? 40 dias, 40 noites. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Volta para cá, Caio. Você quer ver mistérios de Deus na sua vida? Quer ver o sobrenatural? Eu não estou me importando aqui com teólogo, eu não estou me importando com ideias, eu não estou me importando com colocações de pessoas que não creem em Deus. Eu estou falando com você. Bota para cá. Eu estou falando com você. Você crê na Bíblia? Você crê no poder de Deus? Então ore. Quem ora, coisas sobrenaturais acontecem. A Bíblia mostra aqui duas coisas que nós vamos analisar. Cornélio se colocou em oração. E as coisas começaram a acontecer na vida dele. Então veja que o texto que o pastor leu, ele faz isso. Então,
a primeira coisa, antes de nós entrarmos aqui, eu apontei aqui a seguinte coisa. Em primeiro lugar, se vocês analisarem aqui, nós vamos observar aqui que a igreja vai viver uma nova era, uma nova experiência. Nós pregamos na passada, Atos 8, que eles saíram para Samaria, não é isso? Saíram para Samaria, pregando o evangelho. A perseguição não parou. E aí você tem a igreja em expansão. Todo o livro de Atos, do capítulo 1 ao 28, é a igreja em expansão. A igreja não para, a igreja avança, porque a igreja ela não se prendia a políticas, a igreja ela não queria saber das questões romanas, a igreja queria pregar o evangelho. Quem se opunha à igreja eram os romanos, achando que eles eram contra César e outros inventando isso. Nós explicamos tudo isso aqui na aula passada da guerra espiritual. Mas os crentes continuavam cumprindo o ID, pregando o evangelho. Agora a igreja ela vai sair da sua esfera e vai ter contato especificamente com os gentios. Um contato que vai criar um problema social, porque você vai ter judeus e gentios juntos. E aí esse problema aqui vai resultar em uma reunião de Atos 15, não é isso? Aquele problema que vai debater isso aqui, que nós já explicamos aqui várias vezes. Então, em primeiro lugar, a igreja ela está em expansão e ela sai agora das suas esferas judaicas, hebreias, não é isso? E começa a levar o evangelho mais avante. A segunda coisa que nós podemos analisar aqui é o homem chamado Cornélio. Se você pegar o dicionário de Strong, ele não dá quase a definição. Se você for para o latim, essa palavra Cornélio, ela aponta até mesmo para a estrutura de um chifre. E é interessante nós observarmos que quando se fala de chifre, está se falando de poder, está se falando de autor e... Então o nome Cornélio faz jus à sua posição. De autoridade, de poder, porque ele era o quê? Ele era um centurião. De centúria, que ele governava quantos? 100 soldados. Se vocês analisarem aqui o próprio texto bíblico, nós podemos observar que aqui esse Cornélio, ele era um homem, primeiro, de disciplina, segundo, era um homem de caráter, terceiro, era um homem piedoso. Olha aí, porque a Bíblia diz, olha o verso 2, vamos lá. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Uma coisa interessante é que ele não era de Israel, ele não era judeu, mas ele era temente a Deus, era disciplinado, era um homem de caráter, porque isso, o posto que ele exercia, queria isso. Mas ele poderia ser um libertino, sim ou não? Ele poderia ser um devasso, sim ou não? Ele poderia ser um ébrio, um beberrão, um mulherengo, mas ele era? Não. A Bíblia diz que ele era disciplinado, dava esmolas e temia a Deus. Poderia usar o poder para fazer a coisa errada. A coisa errada, porque ele tinha poder, ele tinha posição. E o mais interessante é que ele vivia dentro, naquela época, ele vivia dentro de uma cultura que era mística, de uma cultura que dominava a época com filosofias ocultas. Ele vivia cercado de tudo que era pecaminoso, mas ele optou para se aproximar do povo de Deus. Ele procurou se aproximar de Israel. Pai, evangelho é evangelho, né, irmãos? Ele é admirado pela nação de Israel. Veja que ele tinha posição, ele tinha status. Isso aqui é muito importante. Você tem um Cornélio aqui que tem caráter, você tem um Cornélio que era disciplinado, você tem um Cornélio que tem posição, mas esse Cornélio que era disciplinado e tinha posição, ele admirava a fé dos judeus. E como ele admirava a fé dos judeus, ele começou a se aproximar dos judeus. Mas ele não só se aproximava, ele não só admirava, ele começou a ter sede de salvar. Porque tem gente que admira os evangélicos, tem gente que gosta dos evangélicos, mas não quer buscar o que o evangélico tem. Eu estou falando do evangelho que presta. Então, veja que Cornélio, ele olha e ele sente na alma dele, ele não tem a paz, ele é bom, ele dá esmolas. Isso aqui mostra para nós que esmola não salva, não é assim? Jejum não salva, anjo não salva,
Porque ele estava orando. E enquanto ele começa a orar, aí a Bíblia diz claramente que ele estava orando e ele tem uma visão. Ele tem uma visão. Por isso que eu estou dizendo aqui, quem ora, algo de sobrenatural vai acontecer na sua vida. Se você ora, escute o que eu estou dizendo aqui de Deus. Se você ora, algo vai acontecer na sua vida. Ah, pastor Ziel, tem problema na minha casa, tem problema na minha vida, tem problema no meu emprego, eu tenho tantas lutas que o senhor não sabe, eu não preciso saber. Você não precisa andar desesperado, fale com Deus. Porque quem fala com Deus, o sobrenatural acontece. Quem ora, move os céus. Cornélio começou a orar, ele tinha sede de Deus, sede de salvação, e ele começou a orar. Veja, ele era de posição ou não era? Mas a posição dava o que a alma dele precisava? O status social dele dava o que a alma precisava? Por isso que ele se coloca em oração. Isso aqui é muito interessante. É muito interessante. Aí se vocês analisarem, a Bíblia diz que vem um anjo. Ele tem uma visão, e aí o anjo chega e fala para ele buscar quem? Pedro. Vamos analisar aqui uma coisa que todo crente deveria... Eu estou falando paulatinamente para que vocês entendam. 2 homens, 2 pessoas vão entrar na vida de Cornélio. Qual é a primeira que vai entrar? Pela oração. Qual é a primeira? O anjo. Qual é a segunda? Pedro. Vamos lá. 2 seres vão entrar na vida de Cornélio. Primeiro, um anjo. Segundo, agora veja bem. O Cornélio, ele ora. Ele não está orando pedindo o anjo para pagar a conta de energia dele. Ele não está orando para pedir casamento para ele. Ele não está orando para pedir bens materiais para ele. Ele está orando porque ele quer a vontade de Deus na sua vida. Alguém pergunta, pastor, o senhor crê no poder sobrenatural de Deus? Creio, busco, creio em anjo, creio na Bíblia, creio na ressurreição, creio no poder. Agora eu não creio no que está acontecendo aí hoje. Que tem gente que quer buscar revelação e profecias só para o seu egoísmo pessoal e não para procurar fazer a vontade de Deus. Quem de vocês já viram? Eu vou buscar um anjo porque eu quero que ele me oriente a ser santo. Vocês já viram? Não. A maioria eu quero buscar um anjo para ele me dar a casa nova, para me dar a chave do apartamento, para me dar a chave do carro. Manda o anjo aqui com a espada, né? Assim que eles... É o lado místico. E olha que Cornélio poderia viver tudo isso, mas ele disse, não, eu vou orar, eu vou buscar a Deus. E ele começou a orar. E quando você ora, pastor Zé, para que é a oração? A oração nos direciona para o caminho certo. A oração nos orienta para o local certo. Então, quando Cornélio começa a orar, Deus vê a sinceridade, ele manda um anjo. Mas o anjo chegou com um mistério, eu vim aqui com a espada desembainhada. Eu vim aqui trazer uma labareda de fogo. Foi assim? Ele só disse assim, olha Cornélio, as tuas orações foram ouvidas, porque o coração dele já era coração de quebrantado, não é isso? A Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores, mas aquele que se arrepende e teme, ele está pronto para ouvir. Já era um coração sincero, quebrantado, humilde, e quando ele começou a buscar a Deus, o anjo foi lá, e o anjo disse, olha, é o seguinte, você já está no caminho certo, as tuas orações foram ouvidas, e as tuas esmolas chegaram até os céus, não é assim? Agora, para concretizar o negócio, manda buscar Pedro. Quem ora e confia em Deus, escute bem que eu estou... Tu está filmando, Caio? Bota para cá. Quem ora e quem confia em Deus não depende de revelação de A ou de B. Quem ora e quem confia em Deus depende da oração e sabendo que Deus é quem vai lhe guiar. Não anda desesperado, não anda atrás disso ou daquilo. Será se vai acontecer? Não, Cornélio estava orando sozinho. Não é assim? Ah, pô, coisa linda é a Bíblia. Coisa linda é a Bíblia. Aí entra na vida de Cornélio quem? Pedro. Aí, olha como Deus vai direcionar ele para a coisa certa. Entra o anjo, mas o anjo pregou para ele? O anjo ensinou alguma coisa para ele? O anjo deu alguma norma para ele? O anjo deu um livrinho santo para ele? O anjo deu uma rezazinha para ele? O anjo fez uma macumbinha para ele? Não. Ele só disse assim, mande chamar, porque não cabe a mim essa responsabilidade. Ele deu a instrução de como ele deveria fazer. Ele pregou o evangelho? Por que o anjo não pregou o evangelho? Porque o anjo não sabe pregar. Eles admiram isso.
E isso, fica admirado. A pessoa tem que ver as coisas, irmão. Aí hoje tem crente, irmão, que quer atrás só de anjo direto e não quer ouvir a orientação do pastor que está dentro da igreja. Isso aqui é muito sério, porque Cornélio está orando, mas ele não está orando para uma coisa pessoal, financeira, uma crise. Ele está orando para a sua crise existencial. Eu quero a salvação, eu quero o caminho certo. E quando... Falei. Pastor, eu vejo assim, havia uma necessidade na alma de Cornélio. Isso. E por isto é que o anjo vem e lhe diz o que ele deve fazer e a quem buscar para que esta necessidade fosse suprida. Porque nós falamos aqui na nossa EBD passada que o Simão, o Pedro diz para ele: tu não tem parte nesse nosso ministério porque tu estás em fé de amar. Veja que ele não tem a mesma pureza de Cornélio. Vocês estão entendendo agora? E olhem para cá. Deus, eu não conheço, mas Deus é quem sabe a sua pureza, a sua pureza, a sua pureza. Tem muita gente que está orando, mas não é a pureza da salvação. Tem muita gente que está fazendo o trabalho para Deus, mas só Deus conhece a intenção do coração. Não é puro. Por isso que Pedro disse: tu não tem parte nisso aqui. Mas o Cornélio, que era um centurião, que era um homem, ele queria ser grande? Não. Ele queria ser famoso? Ele estava orando em busca de um poder? Não. Ele estava, como disse o pastor Adalberto, como diz Santo Agostinho: a minha alma está inquieta até te encontrar. Ele estava inquieto na alma dele. E ele se aproximou dos judeus. Aí, se nós analisarmos aqui, a Bíblia diz que entrou na vida dele dois seres. Primeiro, Deus mandou o anjo. E segundo, Pedro. Olha, irmãos, ele teve a visão. Quem ora tem visão ou não tem? Os senhores creem em visões espirituais? Creem em revelação? Eu também creio. Eu não creio é nessa molecagem. Olha, irmão, o negócio está tão sério. Tem agora uns que estão pregando dizendo assim: ei, me desafia aí que se tu revelar aqui, eu vou te revelar quem é você. Aí quer dizer que é maior do que a Bíblia está dizendo, que a Bíblia diz que os profetas têm que ser o quê? Julgados. É assim ou não é? A Bíblia diz em 1 João 4:1, não creiais em todo espírito. E o profeta, bota para cá, Caio. Olha para cá, irmão, não acredite nessas besteiras. O profeta só é profeta quando fala e se cumpre. Ele não é profeta no subjetivo, falando o que nem está acontecendo. Essa besteira, bota para cá, essa besteira. Francisco, tu está aqui, Francisco? Para a multidão. Quantos Francisco? E apelando, e ainda diz assim: e para saber que é o Senhor. Isso é só palhaçada, irmão. É só palhaçada. É gente que não entende o que é palavra de Deus. Olha o Cornélio orando, olha como é as coisas de Deus. Meus irmãos, observem bem uma coisa. Cornélio era um homem de caráter, era um homem sincero, era um homem piedoso, era um homem de oração. E aí ele recebe na vida dele esses dois seres. Aí o anjo diz: manda buscar, olha como é as coisas de Deus. Manda buscar Pedro, que está na casa de Simão curtidor. Já era Deus trabalhando, porque Pedro também não podia estar lá. Não, lá era um lugar impuro. Lá era também um lugar impuro, mas já era Deus trabalhando. Manda chamar Pedro. Aí eles mandam chamar. Vai fazer uma viagem aí de 50 quilômetros, de Cesareia a Jope, de 50 quilômetros. Aí observem bem que a Bíblia diz que Cornélio estava fazendo o quê? Orando. E o Pedro estava fazendo o quê? Orando. Ah, dos dois lados tinham o quê? Oração. Meu Deus do céu. O sobrenatural só acontece quando nós oramos. Se de um lado Pedro estava orando, Cornélio estava orando, do outro lado também é quem é que está orando? Pronto. Deus se comunica conosco através da oração. Aí pronto, a Bíblia diz claramente que o Cornélio estava orando. E a oração trouxe o que para ele? Para Cornélio? Trouxe uma visão. Trouxe uma visão. Está aí, a visão de Cornélio. Um anjo apareceu e disse para ele. E se vocês analisarem aqui, isso aqui é importante porque ele vai receber uma instrução séria e ele tem uma resposta séria. E aí manda buscar o quem? O Pedro. Aí vocês podem observar o seguinte, que o Pedro também, ele está com fome, mas aí não saiu nada. Enquanto ela prepara o almoço, eu vou fazer o quê?
Eu vou orar. E ele tem uma visão. Os dois tiveram o quê? Visão. Por que os dois tiveram visão? Então bota para cá. Quem não ora, não vê o sobrenatural. Quem não ora, não tem visão espiritual. Quem não ora, não tem sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Quem não ora, não pode entrar no terreno do sagrado. Quem não ora, não vê o céu baixar. Quem não ora, não vê a glória de Deus. Quem não ora, não tem os dons espirituais. Quem não ora, é seco, é vazio, é incrédulo. Vocês sabem por que hoje os nossos ministérios estão fracos? As igrejas estão lotadas, mas é fazendo show? É porque tem muito barulho e pouca oração. Tem muito show, exibição, mas pouca oração. Os dois começaram a orar. E quando os dois começaram a orar, os céus se abriram. Aí, da parte de Pedro, ele vê um vaso como se fosse um grande lençol. Isso aqui é interessante. Ele vê, pronto, olha aqui. Ele vê os três tipos, lê bem rapidinho. 3 tipos de criatura que ele vê em Gênesis 6:20. Corre lá, vamos lá. Gênesis 6, versículo 20. Parece que baixou aqui ele. Também achei. É. Das aves, conforme a sua espécie, dos animais, conforme a sua espécie, de todo réptil da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Então eram 3 pares. Quais eram os 3 pares? Das suas espécies, animais conforme a sua espécie, todo réptil conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão para ti. Isso. Então veja que nós temos 3 níveis aí. Que ele viu desse objeto como se fosse esse grande lençol, certo? Aí o que acontece? Para os irmãos terem uma ideia, aí o Pedro ele tem essa visão. Qual é a visão, irmão? Isso aqui é interessante. O Senhor Deus, ele nunca vai fazer uma coisa grandiosa sem não explicar o projeto dele. O Senhor Deus estava querendo dizer, eu vou começar a salvar gentil para todo lado, eu vou começar a arrancar gente de todo mundo podre e vou trazer para a minha salvação em Cristo. Quando ele olha para o lençol, ele só vê animais e aves imundas, que lá em Levítico 11 não era para se comer. Tinha os animais que podiam comer e outros que não podiam. O que Deus estava dizendo aqui para Pedro? Pedro, eu vou fazer um avivamento de conversão tão grande. Eu vou começar a redimir a humanidade, que dentro do lençol eu vou botar gente. Rapaz, igreja é negócio sério. Porque eu vou botar gente de todo lado, de todo nível. Eu vou arrancar do inferno, da desgraça, da cachaçada, da miséria, do homicídio, do adultério. Eu vou botar dentro do meu pacote. Eu vou começar a redimir Pedro. Só que quando Deus deu a visão, o Pedro entendeu? Não. Não, 3 vezes. Eu sou, porque preste bem atenção, Pedro era um bom judeu, mas também ele era um cristão. Era um bom cristão, mas era também um bom judeu. E como cristão e judeu, ele tinha os seus tabus. Ele tinha as suas tradições. E olhem para cá mais uma vez. Olhem para cá. Bota para cá, Caio. Deixa eu dizer uma coisa para o Brasil, para a liderança. Tem coisas que não se quebram. Não se quebram com explicações. Tem coisas na igreja que não se quebram com teologia. Só se quebra oração. Por isso que eu disse agora há pouco para vocês, quando a gente ora, algo acontece. Era cultura, e uma cultura rígida. Agora imagine e veja bem, como é que um judeu vai deixar, era lei, como é que ele vai deixar de obedecer aquela lei ensinada por Moisés, que eles tinham Moisés como pai? Aí agora aparece alguém, não, isso aí não presta mais não, Jesus nos salvou. Não. Além disso, o judeu não podia sentar com o gentil de maneira nenhuma. Era imundo, era coisa horrível. Os 8, Jesus sentou na casa de Levi, não foi? O que eles disseram? Esse Jesus não vale nada. Come, bebe, senta com quem? É um bandido, vai ser vergonha. Está junto com outro ladrão, é assim?
Mas aí o Pedro vê o objetozão, o vaso, como se fosse um grande lençol, e Deus botou tudo que era dentro. Aí pronto, ele viu, e ele sem entender, meu Deus, o que esse sapo faz ali dentro? O que essa cobra? O que esse urubu, né? Assim, aí pronto, aí ele vê todo tipo de animal. Aí de repente, aí Deus diz, mata aí ele mesmo, olha, eu não estou falando, 3 vezes Pedro fala contra quem? Contra Deus. Não, Senhor. De modo nenhum, Senhor. Não, Senhor. Mas preste bem atenção. Pedro, naquele momento, Deus reprovou ele? Não. Deus disse assim, tu me respeita. Eu sou teu Deus, cala tua boca. Não. O que foi que ele disse? Nada. De repente, apareceram os homens. É aqui que está o senhor Pedro? Não foi assim? Irmãos, é negócio sério. Eu vou dizer uma coisa, eu estava lendo essa lição. Aqui nós estamos no mundo espírito. E tem coisas, olha para cá, Caio, bota para cá, irmãos. Tem coisas, eu não sei qual é a tua luta, a tua prova. Talvez a irmã que esteja me ouvindo agora, pastor Ziel, o meu marido é envolvido com magia negra, o meu marido é cruel, o meu marido é isso, pastor, meu filho é bandido. Eu tenho um recado de Deus aqui, bota aqui, Caio. Eu tenho um recado, só ore. Tem coisas que só são quebradas com o quê? Com o poder da oração. E a nossa arma é a oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu pergunto aqui, Deus foi dar uma aula de teologia para Pedro. Meu Pedro, tu tem que entender que eu criei um plano lá. Isso aqui é para teólogo, isso aqui é para nós com essa besteira. É ou não é? Eu quero dizer para ti que lá na eternidade eu já projetei meu filho. Foi eu que criei o homem. Tu tem que entender que a minha lógica, Pedro, foi assim? Não. Recolheu a visão, disse, tem uns homens lá fora. E eles estão te chamando. Vá com eles. Não é assim? Lê. Vá com eles. E aconteceu por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando ainda acerca de si, do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados... duvidando, é o seguinte, rapaz, como é que Deus faz um negócio desse comigo? É uma visão dessa... Eu sinceramente, agora sumiu, ele continuou. Eu pensando como é que Deus está com um negócio desse comigo. Porque ele sabe que eu sou judeu. Foi ele que escreveu Levítico 11 para nós não comer, não é assim? E agora manda eu comer, não. Não estou entendendo, não. Mas no meio de tudo isso tinha tinha oração. Como é que ele disse? Eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro ainda naquela visão, disse o Espírito, 3 varões te buscam. Olha aí, vai. Levanta-te, pois, e desce, vai com eles, não duvidando, porque foi eu que os enviei. Deus não gasta tempo explicando nada para... Porque quando ele for ver o sobrenatural... Eita, tem coisa, meus irmãos, que não é explicado com teologia, é explicado com argumento, é só no sobrenatural. Olha, o que tem de gente aí dizendo, isso aqui é mentira, a Bíblia é isso. Continue orando e Deus continua salvando, continua orando e Deus continua curando, continua orando e Deus continua arrancando câncer, continua orando e Deus continua libertando vidas, continua orando e Deus continua restaurando o marido, restaurando família, tirando depressão, tirando opressão, tirando a maldade, tirando o inferno, tudo pelo poder da oração. Creia na oração. Escute aqui, bota para cá, Caio. Creia no poder da oração. A oração quebra todos os males. O Pedro tinha uma mentezinha pequena, atrofiada, cheia de tabus, cheia de judaísmo, cheio de hebraísmo. Era assim ou não era? Cheio de culturinha dele. Que nenhum desse povo aqui ia caber no mundo de Pedro. Porque para ele, todos eram o quê? Imundos, imprestáveis. A religiosidade do judaísmo era forte. Mas, de um lado estava quem orando? Cornélio. E do outro? De um lado estava orando? E de outro? E Deus movendo os céus. Olha para cá. Primeiro mandou o anjo. Aí depois o Espírito Santo chegou e disse, Pedro, 3 homens te esperam. Vá. E não fica discutindo quem é da Batista, quem é da Assembleia, quem é... Não é assim? E não duvide, porque quem está agindo sou eu. Eita glória. Eita, mas é bom, né, rapaz, a Bíblia.
Aí o que que acontece? Olhe para cá para vocês entenderem. A visão de Cornélio, aliás, a visão de Pedro era limitada. A de Deus era ampla. Enquanto ele só via dentro do lençolzinho, não era assim? Não, eu não posso entrar aí. Deus já estava preparando uma multidão de salvos. Pedro vai, e aqui o que acontece? Olha aqui, ele era um bom cristão e um bom judeu. A voz bradou dos... Se você quer ver tabu quebrar, tradição velha cair por terra, e às vezes você fica falando com o pastor está batendo lá do púlpito, você discutindo, faça isso não, vá fazer o quê? Vá orar. Por que quem é que quebra isso? É oração. Pastor Adalberto, tem coisa que só quem quebra é oração. Se você ficar discutindo, pronto, mostrando pontinho, pegando estatuto, só vai criar confusão. Agora quer resolver? Vá para onde? Para os pés de Jesus. Pronto, oração. Eu pergunto aqui, o Pedro, se fosse só com explicação teológica, alguém vencia ele? Mas para ele ser quebrado, o que foi que bradou? A voz do céu. Vá e não duvide, sou eu quem estou falando. Eita, irmão, quando entrei isso aqui, porque Jesus já tinha falado da comida, leia aí rapidinho, mas ele não entendeu não, por isso que eu estou dizendo. Já tinha falado, leia aí rapidinho. Marcos 7, 14, 23. Mas 7, tá? Marcos. É Marcos, eu estou em Mateus. Vamos lá. Marcos 7, 14. Como é que diz? 7, 14, 7, Sim. 14. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar. Primeiro, os discípulos estavam lá nesse dia? Estavam. E o que Jesus está dizendo aí? Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Ou seja, Jesus estava dizendo que nenhum tipo de comida contaminava o homem. E quando Deus deu a visão para Pedro, já tinha entrado na mente de Pedro isso aqui? Não. Por isso que eu estou dizendo aqui para os irmãos, para a igreja, que explicação sem a ação do Espírito Santo, pode esquecer. Jesus foi o tempo todo, 3 anos e meio, explicando sobre a ressurreição, sobre a vida, sobre alimento. Eles aprenderam? Por isso que Jesus disse uma vez: olha, isso aqui vocês ainda não estão aptos. Mas quando o Espírito entrar em vocês... Vai para cá. Tu está filmando? Não perca seu tempo em mesinha de podcast. Não é isso? O que você acha do Espírito Santo? Eu entendi agora que ele não é trindade. Larga essas besteiras de mão. Você sabe como é que se quebra tabu? Você sabe como é que se quebra tradição velha? Você sabe como é que você tem revelação? Se coloque em orar. Porque Jesus já tinha explicado da comida. Tinha ou não tinha? Mas eles entenderam? Jesus estava dizendo: o que você come não te contamina. Eita, irmão. É interessante a gente trazer num contexto. Paulo, quando ele estava indo a Damasco, ele perdeu a visão. E o texto diz que ele ficou 3 dias em oração, em jejum. E logo o Senhor fala com Ananias. E quando o Senhor fala com Ananias, justo no versículo 12, ele disse que Paulo havia tido uma visão. Que entrava um homem chamado Ananias, lhe impunha as mãos e ele ficaria recobrado a visão. Então observa, Ananias a princípio estava com medo, tinha medo, mas ele disse: não, ele já viu você entrando lá, agora é tua vez. Porque nós estamos falando do mundo espiritual, que isso é só para quem ora. Paulo estava fazendo o que também? Orando. E Ananias era um homem de quê? Então pronto, é só se for com orar. Eu não estou falando, irmão, daquelas brincadeirinhas, de palhaçadinha, de menino comendo pipoca e falando língua. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de homens que oram no secreto, confiando que Deus vai responder. O céu bradou. Aí o Senhor Deus vai quebrar toda a velha tradição. Aí Deus começa a libertar quem? O Pedro. Deus começa a libertar Pedro. Deus começa a libertar Pedro. E aí Deus diz assim para ele: agora nós vamos lá, observem bem uma coisa. Quando você chega do 17 a 33, nós vamos ter o encontro de um gentio com vários judeus. O encontro de Cornélio, não é isso?
com Pedro. O Pedro vem com 6 pessoas, não é isso? Mas na casa do Cornélio, o lençol, o que ele viu lá no vaso, como se fosse um lençol, lotado. Eu acredito que na hora que Pedro entrou, ele disse: eita, eu estou só no meio de imundo. Não foi assim? Rapaz, é negócio sério. A casa de Cornélio, porque ele sendo um chefe, um comandante de 100, ele mandou chamar parentes e mandou chamar amigos. Era gente de alto nível. Fora esses daí, tinha quem morava com ele lá na casa, não tinha? Então era escravo, era. Irmão, a casa estava cheia. Era um lençolzão cheio de tudo que... Irmão, agora imagine. Irmão, vou dizer uma coisa para vocês. Hoje nós estamos na elite. Pode observar. A igreja, o pastor, se ele não for um homem de oração e de visão, e se o céu não bradar para ele, ele vai ficar numa igrejinha só de elite. Aí também fica um monte de crente que é só da elite, é só grande, não crê no sobrenatural. Na hora que alguém dá um glória, ele fica como? Se assustando. E na hora que entra uma pessoa maltrapilha dentro da igreja, o que eles fazem com essa pessoa? Deixa para lá, fica, pronto. Na hora que veio até um mendigo, antigamente, na hora que um porteiro via um mendigo na porta da igreja, meu querido, vem, assista um culto. Hoje, na hora que um crente vê um bandido, tranca a porta da igreja. Essa não é. Deixa eu dizer uma coisa, igreja não é elite, igreja não é associação do Banco do Brasil, igreja não é clube, igreja é um local para se reunir com crentes salvos que queiram ver Deus bradar dos céus. E para Pedro não ser toda essa ruindade, Deus teve que fazer o que com Pedro? Teve que libertar ele. Se não libertasse, pronto. Aí observem bem uma coisa, olha o método de Deus. O que foi que Deus usou? Vamos lá agora. O que foi que Deus usou? O método dele para mudar a mentezinha de Pedro. Só para explicar todinho como era a obra que ele ia fazer na terra, através da igreja. Qual foi o método de Deus? A visão do vaso. Aí, olha como é que Deus trabalha. Deus passou tempo explicando para ele, gastou tinta para ele. Aí pronto, hoje tem gente que para explicar o Espírito Santo está escrevendo 5 livros. E depois no final nem ele tem o Espírito Santo. É assim, é só explicação. O Deus do céu não gastou nada com... Ele só disse, ele mostrou a visão no lençol, do vaso. Foi assim? Pedro entendeu a visão? Não, ele só viu que lá dentro tinha todo tipo de animais e aves imundas. E quando ele chegou na casa de Cornélio, que ele viu tudo aquilo, o método de Deus abriu a mente de quem? Deus não estava querendo falar comigo, não era de animal, não era de comida, não era de aves, e eu não estava entendendo. Aí o apóstolo Pedro entra, irmão. Por isso que Deus disse, não duvide, irmão. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui para os senhores hoje, povo de todo o Brasil. Antigamente eu estava muito preso. Eu estudo teologia, eu estudo essas coisas todas que eu não vou dizer aqui. Mas hoje eu estudo isso, mas não dependo disso, porque isso limita você no mundo espiritual. Porque é o seguinte, você passa a ser como Pedro. A nossa tradição, os nossos ensinos e a nossa visão se torna mais alto do que a própria fala de Deus. Você vê que 3 vezes Pedro disse, Senhor, eu não vou comer. Olha para cá. Tem pessoas que se tornam frias. E quando a Bíblia diz em 2 Pedro 3,18, crescei na graça e no... Ele não está falando de você fazer teologia para crescer em doutorado. Isso é bom, você pode crescer. Mas ali é de intimidade. É intimidade em Cristo, é relacionamento com Ele. E tem coisas que só quem pode ensinar é o Espírito Santo. Principalmente isso aqui, ó. Essa mente. Sabe por que tem muito crente frio? Porque tem teólogo que ele se torna, todo teólogo, ele trabalha na base da especulação. O bom teólogo, ele sempre deixa a Bíblia falar. O bom teólogo se rende ao que a palavra diz. O bom teólogo nunca usa a teologia dele para atrapalhar ninguém, para ficar bomba. Eu tenho uma novidade para vocês, que nunca ninguém pregou. É o primeiro sinal de que ele não presta.
Vocês entenderam? Porque um homem de Deus, ele não quer trazer novidades para atrapalhar a vida de ninguém. Olha o método de Deus. Deus vai chafurdar a mente de quem? De Pedro. Mas ele explica para ele? Não, ele só diz vai, não do... Aí pronto, quando ele entrou, quando ele entrou, que ele começou. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio para recebê-lo, e prostrando-se a seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou dizendo, levanta-te, porque eu também sou homem. Aí aqui, duas coisas que todo pastor deve... Ei, Caio, tu está filmando? Pode para cá, pode para cá, pode para cá. Duas coisas que eu aprendi aqui hoje. Quem era o grandão aqui da cena? Era o Cornélio. Ele era o quê? Era o centurião. É o centurião. E o Pedinho era o quê? Era só um pescadorzinho que agora estava pregando Jesus, que ninguém queria saber de... Mas quem era o grandão aqui? Mas agora quem é que sabe que o Pedro é grande? Por que ele sabe que Pedro é grande? Deus revelou para ele. Rapaz. Eita. Eita. Rapaz. Olha como é as coisas de Deus. Então, dois grandes se encontram. Vem para cá. Dois grandes se encontram. Aqui é o Cornélio. Vem, fica aqui tu. Pedro, fica aqui. Aí escutem bem, olha, tá bem aí. Aqui está ele, aqui vem um Pedro entrando, e aqui é o Cornélio. Então Pedro chegou, aí o senhor vai. Mas preste atenção, esse aqui, ele é chefe de quantos soldados? Ele sabe o que é continência? Ele sabe o que é ser chefe? Ele sabe o que é ser autoridade? Ele sabe quem é grande? Então, o que ele vai fazer? Vai. Aí o Pedro faz como? Preste bem atenção. Ele aqui é grande, é ou não é? E o Pedro era só um pescar. Mas para o mundo espiritual, o que o Cornélio sabia de Pedro? Homem de Deus. Irmão, fica aí. Pastor Adalberto, isso aqui, eu estava lendo isso aqui, é coisa interessante. Coisa interessante. Porque quando a gente ora, eu estou falando aqui, ali o bicho baixou, rapaz. Eu estou falando aqui, é do mundo espiritual, pastor Adalberto. Escute bem, esse aqui era grande, todo poder. Vocês se lembram daquele que, Senhor, não manda ninguém lá em casa não. Tem uma revelação profunda por causa da oração, meu Deus do céu. Aí, agora preste bem atenção, ele chega aqui, fique de frente aqui. Ele chega e ele se ajoelha aí, se ajoelha, isso, fica aí. Ele se ajoelha, mas na hora que ele se ajoelha, ele só se ajoelhou porque ele sabia que o céu foi quem mandou buscar Pedro. Só que o Pedro sabia também que o céu já tinha falado de... Aí o Cornélio se ajoelha, mas o Pedro... que era crente, não era papa. Ele deixou ele beijar a mão dele? Na hora que ele se ajoelhou, o que ele disse? Levanta, Cornélio, eu sou... Meu Deus, agora o que eu fico pensando nisso aqui, meu Deus do céu. Tu está filmando? Esse negócio de igreja entrar, aí o respeito é uma coisa. Eu respeito meu presidente, eu respeito todo mundo. Agora, bajular e adular, ou então se ajoelhar, ou então pronto. Até quando o meu presidente aqui da convenção chega, ou o prefeito chega, a autoridade, eu fico como? De pé. Pronto. Para receber como Pronto, educação. Não bajulação, e nem para que eles me vejam como maior. Porque o Pedro, ele não aceitou nenhum tipo de reverência, como se ele fosse... maior. E o grande problema hoje é que tem pessoas que não estão lendo esse texto. O Cornélio estava em oração. Crente que tem... Tu está filmando? Crente que tem oração, respeita a autoridade. Crente que tem oração, sabe o que é o céu. Crente que tem oração, não precisa... Quem foi que disse para ele que era para se ajoelhar perante Pedro? Ninguém. Mas quando ele viu que o anjo disse, manda chamar, então ele disse, meu Deus, esse homem é um homem importante, ele é um grande, ele é maior do que eu, porque o céu está mandando chamar. É a ordem que vem de cima. Eu vou ser salvo só com o que ele vai. Nem o anjo pode pregar, quem pode pregar é só. Mas quando ele chega, ele vai ser surpreendido, porque de um lado tem a humildade de quem é grande,
E do outro lado ter a humildade de quem tem o céu dentro dele. Ele diz, te levante, eu não sou papa, eu não sou apóstolo, no sentido de ser grande, eu sou como? Eu sou como você, rapaz, se levante. O mesmo Deus que falou contigo. Eita. Obrigado. Rapaz, isso aqui é pesado. Não sei mais não. É um bocado de gente aí, um bocado de líder aí querendo ser grande, exigindo, quase não fala com a gente. Tem pastor de igreja aí, irmão, que ele quase não fala com a gente. Bota pra cá, deixa de ser besta, que tu não é dono de nada. Primeiro, tu não morreu na cruz, tu não é dono da igreja, tu não é papa. Eita Deus. Mas é bonita a humildade, né, rapaz? Levanta, irmão. Não foi assim? Isso aqui não é... Eu sou igual a você. O anjo disse para João. Falei. Foi. O anjo disse para João, levanta, eu sou teu conservo. Pronto. João, aqui não tem isso não. Não. Né? Te levanta. Que é isso? Que é isso, rapaz? Não é porque eu estou caindo no poder. Te levanta. Te levanta. Aí, irmão, Bíblia é negócio sério. Eita, rapaz. Não. A humildade de Cornélio, né? Diante da grandeza de Pedro. E o Pedro diante da grandeza de... Eram dois grandes ou não era? Pronto. Um era grande no mundo material. E o outro era grande aonde? No mundo espiritual. Mas nenhum dos dois, quando se encontraram, se acharam grande. Então, homem que ora, não tem essa não, meus irmãos. Não tem essa. Então, veja bem. Ele entendeu, quando ele entrou, ele começou a pregar. Vamos lá, olha aí. E disse-lhe, e falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Isso, pode ir. E disse-lhe, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou achegar-se a estrangeiros, mas Deus me mostrou que a nenhum homem chame comum ou imundo. A mente de Pedro agora... Meu Deus, olha, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Só quem pode abrir a nossa mente é o Espírito Santo. E está na Bíblia. Está bem aqui na Bíblia. Bora, Lucas 24. Olha, meu Deus, eu nem tinha me lembrado dessa referência. Olha aí como é o Espírito Santo. Né? É o 24, pastor. É o verso, capítulo 24. Abriu-lhe, está bem aqui. Para compreender. Não é isso? Está bem aí. Rapaz, a Bíblia muito bem, irmão. Isso. Cadê? É lá pelo 45, vê se é. Lê. 45? Uhum. 45. Então abriu-lhe o entendimento para compreenderem as Escrituras. Quem é que... pronto, só tem um que pode fazer entender essa Escritura. Quem é? O Espírito Santo. Não é isso? Observem bem. Abriu-lhe os entende. Eu pergunto, quem foi que abriu o entendimento de Pedro para que ele entendesse que nenhuma pessoa gentil é imunda? O Espírito Santo. E ele só entendeu isso quando Deus deu a visão. Ninguém quebrava isso aqui dele. Ninguém. Eita, rapaz. Rapaz, que negócio gostoso, né? Rapaz, o Espírito Santo hoje botou coisa em nós aqui. Que eu não tinha... O senhor falou do encontro da humildade de Cornélio diante da também humildade de Pedro. A gente não vê nos livros, né, pastor? Não vê Isso aí é coisa do céu mesmo, rapaz. Está vendo como é as coisas? E olha, o método de Deus, né? O método de Deus para mudar a mente de Pedro. Usou um lençol, um vaso, como se fosse e botou um monte de animal velho e ave. Aí ele disse, que bagaceira é essa? Mas na hora que ele entrou lá, ele disse, meu Deus, me perdoe. Eu não era animal, não. Aí ele viu, são pessoas. E agora eu vejo que Deus não faz acepção. Eita Deus. Rapaz, negócio sério. Aí, nós vamos agora, vai. Aí o Cornélio disse, nós todos estamos aqui. E porque disse... o anjo disse para ele o quê? Manda chamar. E ele vai te dizer o que é necessário. Aí então ele disse, eu quero saber qual é a vontade de Deus. É aqui que eu quero falar para vocês. Ninguém hoje mais anda atrás de anjo para isso. Ninguém anda atrás de anjo para isso aqui. Olha, vai. E logo mandei chamar-te e bem fizeste em vir. Isso. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus ele te
é mandado. Isso. Aí pronto. Aí o que é que faz? Está bem aqui. O apóstolo Pedro, quando ele chega lá, vamos lá, agora eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Quando Pedro chega lá, aí o Cornélio diz, nós estamos todos aqui para te ouvir. O Pedro, ele não vai trazer nada novo. Ele vai recapitular a história do ministério de quem? Meu Deus. Ele entra na casa de Cornélio e ele só vai recapitular a história de... E ele nem vai falar, e escute outra, ele não vai debater divindade, ele não vai debater natureza de Cristo, ele não vai tentar mostrar para ele como é esse lado divino. Lê isso aí, vai. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade... Tu já passou isso aí, não faz exceção, né? Não faz exceção de Isso, pessoas. pode passar. Mas lhe é agradável que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Pronto, ele entendeu. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Aí. Esta palavra vós bem sabeis Olha. que veio por toda a Judéia. E ele estava dizendo, não é o culto ao Senhor. Vocês já ouviram falar dela? Meu Deus, Espírito Santo, para que tu faz isso comigo? Né? Mas eu não sou que nem aquele, é um que está aí dizendo que... Não, aqui eu estou falando é o seguinte, eu estou lendo aqui o texto, olha o que o Espírito Santo me colocou agora aqui. Olha, ele disse, como é? Lê isso bem de novo. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Preste bem atenção, o anjo não foi lá? Por que o anjo não explicou isso aqui? Porque Deus não quebra princípios. Quem ele botou para pregar o evangelho? Então pronto, os apóstolos, os homens. Quem era que tinha que explicar para Cornélio? O anjo só disse assim, manda buscar, e ele vai te dizer o que é. E quando Pedro chega lá, Pedro disse, é porque é o seguinte, eu sou um homem de oração, eu estava, Deus me revela as coisas mesmo. Eu quero dizer para ti, Cornélio, foi assim? Ele falou dele? Ele falou que era de oração? Ele falou que tinha visão? Ele só disse, olha, o que eu vou te contar já está espalhado em toda a Judéia. Todo mundo já sabe. Mas ele estava buscando a vontade de... Vai. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Eita. Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Isso. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez. Ou seja, não era mito, não era história. Ele disse, nós convivemos com ele, nós vimos ele operar. Tanto Vai. na Judéia como em Jerusalém, o qual como mataram pendurando no madeiro. A mesma historinha. A este Deus ressuscitou ao terceiro dia A e mesma fez história, vai. que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ele ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Sim. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele crerem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Aí é o quê? É o 43. Que disse que nós não podemos fazer convite. Aqui está implícito. Quando ele começou a dizer todo aquele que... Ele já estava dizendo, se aceitar ele, tem a vida Perdão dos eterna. pecados. Bora. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Aí eu li um teólogo que disse assim, Pedro, Deus já mudou tua mente e tu já está falando muito. Tu já explicou muito, quieta. Aí tirou ele de cena e desceu. Eita, rapaz. Fala aí, então o povo não vai ouvir. A mensagem é uma mensagem simples e parece até ser uma palavra repetitiva. Porém, o que faz toda a diferença é que tanto aquele que está ouvindo, como aquele que está falando, eles estão conectados com os céus em oração. O que você aí falou, quando o senhor falou, eu estava lá em casa hoje, eu chorei com isso aqui. Porque eu disse, meu Deus, por que o povo hoje estão dizendo, eita, nós queremos uma grande mensagem. Nós queremos é que Deus, nós estamos orando, pastor, para Deus. Não. O Pedro chegou na casa do Cornélio com a mesma mensagem. Só que há uma diferença. O Cornélio queria a mensagem. E o Pedro sabia quem era o Cristo vivo. É tão tal que ele ainda estava pregando. O sermão ele não terminou.
Ele foi só falando, mas a sede era tão grande. Oh, rapaz, o Cornélio estava com tanta sede. Jesus disse em João 7, 38, 39. Pastor, como já disse um teólogo, para quem tem fé, nenhuma explicação é necessária. É verdade. Para quem não tem, toda explicação é inútil. Toda explicação. Porque, pastor, professor César, quem tem sede? O Cornélio estava com o quê? Aí se você vem para o culto, não tem sede, não tem... a Bíblia diz que a alma farta pisa. Agora a faminta. Até do amargo é doce. Sabe o que está acontecendo? Aí um bocado de crente vai para a igreja, dorme. Outros não ligam para nada. É assim ou não é? Agora, quando você tem fome e sede, olha o Cornélio, eu mandei te buscar. E quando eu sabia que o Senhor fizesse e fez bem, todos nós estamos aqui para ouvir a vontade de... Aí ele disse, é assim? É. E ele começou só a mesma mensagem. E no meio da mensagem, o Espírito Santo, Pedro, te aquieta, tu já falou muito. Agora, já deu teu recado. Fica de lado. Ele ficou de lado, mas os judeus, os homens que ele levou, vamos. Olha aí como é lindo, vai. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que foram com Pedro, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então os que foram com ele, foi com Pedro, aí olhava para Pedro, Pedro, que negócio é esse? Deus não faz acepção de, até sobre os gentios, estão derramando o poder do Espírito Santo. Lá tinha nações? Não, era só gente ali. E eles falaram línguas, e o sinal de que a mensagem entrou e que eles receberam, qual foi a evidência? As línguas estranhas. Vamos lá, resumo aí. Introdução. O gentil Cornélio, um centurião. 3 classes de pessoas. Judeu de nascimento, que era dentro da aliança. Isso. O prosélito, convertido ao judaísmo, submetido à circuncisão e guardava as leis cerimoniais. Isso. Os tementes a Deus, aceitava as leis cerimoniais, mas não se submetia à circuncisão. Então tinha essas 3 classes de pessoas. Bora. 2 homens com 2 visões. Pronto, você tem 2 homens com 2 visões. E elas não vão se desajustarem, porque eles estavam como? Em oração. Pronto. Sabe por que tem muito desajuste hoje? Porque o povo não ora. Só debate. É. Aí cada um tem a sua Visão. mas a visão lá era do céu. Era do céu. Por isso que Deus disse para Pedro, tu vai e te aquieta. E o anjo disse para Cornélio como? Manda chamar Pedro. Ele ficou duvidando? Não. E para não atrapalhar a visão, e na Bíblia diz que ele pegou um soldado piedoso. Porque bota gente que não é crente, que é carnal, ele atrapalha a visão. Ele atrapalha. Bora. Deus ama a todos. Isso. Não faz acepção de pessoas, quer salvar a todos. Aqui nesse texto, aqui não tem debate nem de arminianista e nem de calvinista. Porque aqui é o seguinte, aqui está provado que tem um lado de Deus e tem um lado do homem. O lado de Deus é que ele mandou o anjo para mandar chamar quem? Pedro. E aí do lado do homem vem quem é que vem? Pedro. E Pedro faz o que na casa de Cornélio? Convida. Prega. Ele salva? Não. Ele converte alguém? Não. E aí Cornélio, qual é a parte de Cornélio aqui? Ele teve participação? Creu, mandou buscar, mandou chamar e tinha sede. Então a salvação tem 2 lados. Tem um lado de... Do lado de Deus vem a graça, porque pela graça sois salvo, mediante a fé. Pronto, Efésios 2, 8, 9. Não vem de vós. Mas o homem precisa responder a palavra. Cornélio respondeu? Então pronto, vamos lá. Ninguém é excluído dos planos de salvação. Ninguém. Deus não quer que alguém se perca. A expiação é ilimitada. Isso, por quando você lê 1 João 2, a Bíblia diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E ainda acrescenta, do mundo... João 3,16, Deus amou o mundo. 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos sejam salvos. Então não existe essa de graça limitada. Não, a graça é ilimitada, é para todos. É para todos. Vamos lá. Doutrina que a Bíblia é contra. A teoria que só os eleitos são influenciados para se arrepender e crer no Evangelho. Preste bem atenção. Eu até coloquei aqui 5 perigos
5 perigos da doutrina extremista calvinista. O primeiro perigo, nós temos aqui o do determinismo extremo. Aquele ali está determinado, pronto, não vai ser salvo, não é isso? Observem bem, já está decidido, não há responsabilidade humana. Mesmo que ele queira, mas ele não vai, porque já está o quê? Determinado. Não, isso contraria o ensino bíblico. A responsabilidade de crer e de obedecer. Está em João 3,16, Hebreus 3,15. Outra coisa, essa soberania de Deus, dentro desse calvinismo extremado, ela é tipo uma ditadura. É uma ditadura, porque é uma ditadura absoluta, não é isso? Pronto, e ela esvazia o relacionamento sincero com Deus, entre a pessoa e a criatura, entre o Criador e a criatura. Segundo perigo, aí coloca a questão missionária lá embaixo, né? Porque, sim, não tem. Terceiro perigo, exclusividade espiritual. Só nós temos a teologia reformada. Aí é negócio sério. Gera um espírito de superioridade, desprezo aos outros irmãos. Negócio sério. E aí a Bíblia diz que Jesus quer que nós sejamos todos irmãos, não é isso? Quarto perigo, coloca em xeque a universalidade do amor porque quando eles dizem que a palavra todos, o qual deseja que todos sejam salvos, a expiação por todos, eles dizem que a palavra todos é só para... Mostre um calvinista aonde é que tem na Bíblia que a palavra todos é só para eleito. Tem na Bíblia? Pronto, largue isso de mão, meus irmãos. Fique com a Bíblia, não pegue nisso não. Pronto, a Bíblia diz que o Senhor morreu, fez propiciação pelo pecado do mundo todo. Agora, quem aceitar será, e quem não aceitar. Pronto. Perigo da falta de segurança subjetiva. Alguns vivem em dúvida. Por quê? Tu não sabe se tu é eleito. Tu está na igreja, mas tu não sabe se é eleito. E a Bíblia ela diz o seguinte: aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Pronto. E em sexto lugar, o perigo do endurecimento contra o Espírito Santo. A ênfase exagerada na lógica humana. Olha aqui, o apóstolo São Pedro, ele tinha uma lógica humana e como? Exagerada. Era assim ou não era? E ele estava nela e por ela nenhum judeu, nenhum gentil. Deus teve que usar um outro método para quebrar a mente de quê? Então, irmão, larga esse negócio dessa lógica humana. É porque o teólogo fulano de tal explica bem. Se não for Bíblia, você vai ver... Porque teólogo anda buscando o que os outros disseram. Não é Bíblia, não. Eita, meu Deus. Bora, terminei. Como é que diz aí? Os filhos do amor, a graça, a redenção e salvação. Isso. A responsabilidade do homem na dinâmica da salvação. Isso. A responsabilidade de Deus na salvação. Já explicamos. O homem no processo da salvação e o trabalho do Espírito Santo. Isso. Pentecoste gentílico, a importância da pregação da palavra, o falar em línguas como evidências. O Espírito Santo desceu com o que lá? A pregação da palavra. Ele botou mão? Não. Ele derrubou gente? Não. Ele soprou? Não. Então pronto, aí veio hoje os homens para o Brasil, aí inventa uma coisa que não tem. O Pedro só fez o quê? Pregou a palavra. É isso que eu digo para Deus: Senhor, se tu queres me usar para pessoas serem batizadas, eu estou pregando o evangelho. E eu vou orar. Eu disse aqui na igreja agora domingo. Sempre eu estou orando para as pessoas receberem o poder do Espírito. Agora, derrubar, fazer coisinha, soprar em ouvido. Isso aí é técnica humana. Pedro não fez nada disso, vai. As línguas em Atos e Corinto, qual a diferença? Qual é a diferença? Em Atos, nós vemos que as línguas eram a evidência. Em Corinto, era no culto para edificação pessoal. As línguas em Corinto era na comunidade, como também tem 2 níveis. Paulo diz: se tu orar, está lá em 1 Coríntios 14, 4, 2, 5. Se tu orar em línguas, tu ora bem. Agora, se tiver intérprete, aí edifica a... Mas se tu não tem intérprete, edifica a ti. Porque quando você ora em línguas, você está orando em uma língua de adoração com Deus que fala em mistério, que é uma dimensão profunda que nós temos que buscar isso. Você tem que buscar isso. Então, em Corinto, você vê que as línguas, elas estão no nível do dom, não é isso? De dons
E ela está no nível de adoração. Adoração e edificação. E lá em Atos 2:4 era a evidência do que eles estavam cheios. Qual era a prova que eles ficaram cheios? Falaram línguas. Poderíamos até observar que Atos 10:46, que foi a descida do Espírito Santo, mostra a inclusão dos gentios no corpo de Cristo. Isso. Aí nós vemos uma manifestação espiritual mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. Não faz acepção. E a prova de que eles também receberam era que eles falaram línguas estranhas. Então essa é a distinção. Pronto? As línguas são sempre espirituais. Isso porque quem é que dá ela? É o Espírito Santo. Não é carnal, ela é espiritual. A importância de adorar em línguas estranhas. Adorar em línguas estranhas, Paulo diz que quando eu oro em línguas, eu oro bem. As línguas estranhas em 1 Coríntios 14 é um tipo de adoração. E essa adoração servir como uma mensagem para a igreja quando tem. Aí Paulo diz, já não tendo intérprete, faça o quê? Fale consigo mesmo. Ele não proíbe, porque ele também diz que falava em... Onde é que Paulo ia se glorificar só porque falava línguas? Se fosse na questão de idiomas. Mas ele está falando das línguas dentro da congrega. Pronto. Então eles querem dizer que lá em Atos 2, quando você observa, eles dizem que eram dialetos, os que não querem crer no sobrenatural. E aí depois outros dizem que lá em 1 Coríntios eram línguas estáticas, eram línguas sem sentido. Nada disso. São as mesmas línguas espirituais, só que em contextos diferentes. Mas são as mesmas línguas. Lá em Atos 2 era a mesma. Aqui tem em 1 Coríntios. Só que lá você tem o dom. E lá nós temos a evidência. Essa é a diferença. Deus abençoe a todos. Vamos orar com o irmão César, pastor Adalberto das Bênçãos Apostólicas. Senhor, te louvamos, te adoramos por mais essa oportunidade de aprender, de glorificar e exaltar o teu nome nesta noite. Continue abençoando o teu povo grandemente, guardando, dando vitória. Meu Deus, continue nos protegendo, nos dirigindo, falando por nós, meu Deus, capacitando a cada dia para melhor te servir. Continue abençoando grandemente teu filho, teu servo, pastor, professor Zé, guardando o sangue de Jesus, juntamente sua família, a igreja, os projetos, o ministério tem dado a seu servo, faz prosperar em tudo. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te adoramos. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Amém.